E aí, gente, analisar isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu escolhi, não falar tanto no canal, que é o chat GPT. Algumas explicações deles recentes relacionadas a empregos, né? E eu escolhi não falar muito desse tema, porque eu já tinha falado sobre o chat GPT 3, com detalhes no ano passado, mostrado como funciona e tal. E eu não. O que eu creio que já esgotei o assunto no meu contexto, né? Que a gente usou a plataforma da beta, né? Da OpenAI, do GPT-3, enfim, pra conversação principalmente, né? E, enfim, então por isso que eu não falei muito sobre o tema, né? Mas eu queria falar um pouco sobre essa notícia aqui no 3 de abril desse ano do MIT Technology Review sobre como a IA, né? O ChatGPT não vai roubar seu trabalho, mas poderia mudar. Que na verdade ela veio para ser um assistente e não algo que vai realmente, como muitos estão dizendo, né, repor empregos como alguns, por exemplo, a Goldman Sachs falou recentemente, enfim. Mas eu sou o contrário disso daí. Então, eu vou traduzir para português aqui para ficar mais simples para quem tá lendo. E basicamente, o que ele vai falar aqui, ele vai ficar mais da parte legal, né? Como o ChatGPT tem sido útil para quem trabalha na revisão de documentos relacionados à jurisprudência, né? Para advogados, coisas do tipo. E eles vão falar aqui, né, que avanços na inteligência artificial tendem a ser seguidos por ansiedades, né? Então, em torno dos empregos, né? E, na verdade, em tecnologia em geral, né? Desde a Revolução Industrial, por exemplo, as pessoas pensavam que, por exemplo, quem produzia velas ou coisas relacionadas a lamparinas com óleo, né? Viram que seus empregos iam ser perdidos por causa da lâmpada, né? Que foi criada há muito tempo atrás. E essa questão de tecnologia versus pseudo problemas que poderiam ser criados com relação a empregos é uma mentira, na verdade. Porque quando uma tecnologia ela abaixa o custo de produção, né? E muda a forma que as coisas vão ocorrer relacionadas à produção. De repente, substituindo pessoas em trabalhos específicos, essas pessoas simplesmente vão parar de fazer aquela tarefa que era provavelmente quase que robótica, né? E vai passar a ser uma coisa mais contorn... eles vão contornar esse problema, né? Tendo empregos em outras áreas com a demanda que for sendo criada por isso, né? Então não é um problema isso. Então eu já tenho que pôr meu ponto que essa ansiedade de que o ChatGPT vai tirar empregos é uma mentira. Vai substituir talvez algumas áreas específicas é, que talvez sejam repetitivos, mas principalmente mais como um assistente vai fazer o trabalho ficar mais rápido, produção ser maior em algumas áreas, mais rápida, né? Em menor tempo e também reduzindo o custo de produção de alguns contextos, né? Então, vou falar aqui, e tudo tem a ver com isso, né? O relatório de Goldman Sachs previu que os avanços na IA poderiam fazer com que 300 mil milhões de empregos, 200% da força de trabalho rural, fossem automatizados. Isso é uma questão teórica, né? Isso não foi o que aconteceu, não está perto de acontecer, e é uma previsão que provavelmente foi baseada por pessoas que provavelmente não são da área. Por que eu digo isso? Porque há um entendimento das pessoas que estão da área de que, principalmente de tecnologia em geral, né? Você não tem as coisas, por exemplo, a inteligência artificial não veio para substituir, veio para agregar, veio para fazer as coisas serem mais rápidas. Em algumas áreas, programação, nesse caso aqui na área legal, né? Para quem trabalha com advocacia. E um exemplo disso, se eu vim aqui no YouTube, a gente vai pesquisar aqui Lex Friedman, e no canal dele recentemente,
até mostrei, acho que outro vídeo, se não me engano. O salto. Is there traffic on your site and no sales? Try Polarity. This is an Aqui, People, whatever. podcast dele. E ele falou sobre todos esses temas, né? Tem uma parte aqui que ele falou exatamente sobre isso. Provavelmente no começo. É. Aqui também nessa parte também. Que ele fala exatamente sobre isso. Sobre que o sistema da GPT-4, ChatGPT em geral, o ChatGPT também anteriormente, é mais um assistente. Ele pode ajudar em várias áreas, em vários negócios. E essa tecnologia, embora no ChatGPT ela foi aumentada, disponibilizada de forma mais fácil e até gratuita até certo ponto, esse sistema ele não é como se diz, ele não é novo. Então, por exemplo, quem estava no canal anteriormente viu que, e até já leu o nosso livro Conversando com uma Inteligência Artificial no GPT-3. A gente estava conversando com esse sistema no ano passado, com uma beta. E outras pessoas já fizeram coisas até anteriores, anos atrás, conversando com IAs no estilo GPT-3, né? No modelo de linguagem que ele foi feito. Então isso aqui não é novo. E os problemas que foram levantados também não são novos, né? Só que agora, com o negócio ficando mais famoso, né? As pessoas têm essa ilusão de que pode haver uma mudança grande, uma força de trabalho, que na verdade é uma perspectiva totalmente errada, né? Os números parecem assustadores, mas as palavras desse relatório podem ser frustrantemente vagas, né? E aí eles vão falar sobre esse tema no setor jurídico. Também, por exemplo, eles vão falar, por exemplo, de advogados, né? É, e também, e falando dessa questão positiva, né? De como o setor jurídico será afetado por novos modelos de IA, né? E aí, no caso, com relação a ser o setor com escassez de mão de obra, com necessidade de lidar documentos complexos. E aí, o ChatGPT vai realmente ajudar, GPT-4, né? Para ser mais rápido esse processo de análise de documentos, para que o processo legal possa ser menos custoso, né? Nessas partes específicas, né? Trabalhos específicos que demandam pessoas especializadas para isso, né? Então, aí vai falar sobre a questão de que o GPT-4 passou no exame lá, que é tipo a OAB dos Estados Unidos, que é Exam Universal Bar, enfim, outras coisas relacionadas a isso, que ele pode sim ser um sistema que pode ser útil para análise de documentos, para coisas que são repetitivas, né? Então, o trabalho jurídico tem muitas tarefas repetitivas que podem ser automatizadas e, por fim, redução de custo aí. E redução de custo, na verdade, cria empregos, na verdade. Então, se reduz o custo de produção, isso te permite contratar mais pessoas para ter uma produção ainda maior do que você tinha, né? Enfim, é, vai falar sobre como o entusiasmo das pessoas, né? Para auxiliar advogados com a medida que usam. Enfim, é, um, é uma coisa boa, não é uma substituição, é, um, é uma adição, né? Tipo, uma assistência, né? Então, a visão otimista será uma ferramenta poderosa para muitos trabalhadores, melhorando suas capacidades e conhecimentos, ao mesmo tempo em que pressiona a economia como um todo. Eu não acho que é tão hardcore assim, eu não acho que é uma mudança tão drástica, mas sim uma ferramenta muito boa. Uma ferramenta que pode sim é, ser útil se usada corretamente para várias áreas, para vários tipos de serviços, né? O legal é que é tão, isso pode ser tão amplamente usado e já era usado anteriormente para quem tinha acesso mais à inteligência artificial. Programas do Amazon Bracket já ofereciam coisas como fazer roteiro de, de filmes automaticamente, ou roteiro de coisas relacionadas a entretenimento. Enfim, várias coisas que GPT-4 faz. Outros sistemas já faziam, já estavam disponíveis no mercado, mas não de forma tão ampla como agora. Então, na verdade, o que aconteceu é mais uma explosão de informação com relação à utilidade dessas coisas que já existiam antes, mas não de forma tão fácil de usar. Aí tem outras notícias aqui. ChatGPT lista empregos que podem fazer melhor que seres humanos, enfim. Esse tipo de notícia, título, né? Ele é um pouco
sensacionalista, né? Pra dizer o menos, né? Vai já começar aqui, né? Que provavelmente vai substituir 4,8 milhões de empregos nos Estados Unidos, que, o que não é verdade, na prática. Tem esse post aqui falando sobre como o ChatGPT poderia, aqui, a Goldman Sachs falou, né? Fazer perder 300 milhões de empregos no mundo todo, né? De novo, mentira. Não tem, essa previsão, ela é demasiadamente sensacionalista. E normalmente tudo na inteligência artificial, as pessoas que não conhecem esse tema, e de novo, se você ver esse podcast, você vai ver que é totalmente contrário. Ele. E mesmo que a tecnologia substitua alguns empregos específicos, não vai ser tão terrível quanto parece, né? Quanto a Goldman Sachs diz, né? Enfim, tem outras notícias aqui, é, usando no departamento de recursos humanos, né? Mudando a forma de contratação, aqui para coisas relacionadas à programação, enfim, várias coisas, né? Pessoas tentando ensinar como ganhar dinheiro com o ChatGPT, enfim. E aqui tem isso aqui, por exemplo. Uma pergunta, né? Será que o ChatGPT vai pegar o seu emprego ou de milhões de outros? De novo, provavelmente não. E com certeza não. Não 300 milhões. Enfim, são posts sensacionalistas. Eu creio que o post do MIT é bem mais correto na afirmação. E eles afirmam aqui no próprio título, né? A IA não pode roubar seu emprego, mas vai mudá-lo. Então veio pra adicionar, né? E esse é um tipo de notícia que tá alinhado com pessoas que realmente conhecem como IA funciona, né? Porque se a pessoa, por exemplo, que escreveu outras notícias como essas daqui, o único conhecimento dela de IA é uma coisa ou outra que ela ouviu, sei lá, uma palestra, coisas do tipo, mas que tem o conhecimento a fundo disso, não foi, de repente, não que você precisa saber a fundo a matemática para isso, coisas do tipo, mas não tem nenhum conhecimento superficial. Não sabe o que é aprendizado supervisado, não sabe o que é reinforcement learning. Você vai ter problema assim de falar sobre esse tema com critérios corretos, né? Então eu entendo que o sensacionalismo ele acontece, mas não deixa de ser errado, né? Então isso daqui tá bem escrito, né? Deixa na descrição. E é basicamente isso. Resumo, o ChatGPT veio para adicionar, como o Sam Altman fala no podcast aqui, do Lex Fridman, e não para subtrair com relação à força de trabalho, né? No mundo todo. Em várias áreas e departamentos de várias áreas da ciência, tecnologia ou produção em geral. Enfim, é isso. Até o próximo episódio.